Por que o anticristo ainda não apareceu? O que detém o anticristo? São tantos questionamentos acerca dessa pessoa, mas nós vamos ver esse assunto sendo abordado pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. E ele diz: o que detém? Mas a origem desse assunto está lá, no profeta Daniel. A revelação do profeta Daniel, junto com o ensinamento e a explicação do apóstolo Paulo, vai nos dizer quem detém o anticristo. Então vamos juntinhos conhecer quem detém o anticristo? Vamos lá então. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar o que realmente detém o anticristo. E quem pode nos dizer? Somente a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. E eu peço que você fique comigo até o finzinho desse vídeo para que você não perca nada. Não pule o vídeo, entenda o que detém o anticristo para que você não seja enganado. E vamos direto para o vídeo. Então vamos direto ao nosso texto. Segundo Tessalonicenses 2, a partir do versículo 5, nos diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Então esse aqui é o nosso versículo base que Paulo vai escrever para os Tessalonicenses, dizendo para eles que eles já sabiam. E ele estava relembrando para que eles saibam o que detém o anticristo, o que detém o antimessias. Só que a gente precisa lembrar que isso aqui foi uma carta que Paulo está escrevendo para trazer a memória de novo, para refrescar a memória daquele grupo que ele já tinha ensinado. E ele já havia falado o que detinha o antimessias. E agora ele está reforçando, dizendo: ó, já falei com vocês, mas e aí? O que ele falou com esse grupo? O que ele falou com esse povo? Quando nós lemos aqui, só para ter uma noção do que ele fala, ele diz: agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. E aí, quando a gente só olhando para essa palavra, nós percebemos que ele diz ao próprio tempo. E essa palavra tempo no original está kairos. E kairos, eu até escrevi aqui, para a gente não perder, que diz assim, ó, tempo fixo definido, medida de tempo, tempo oportuno, tempo certo, período de tempo limitado. Período limitado de tempo. Então ele já está falando que é um tempo próprio para esse anticristo se manifestar. Então Paulo já está falando para os Tessalonicenses que é um tempo certo para o anticristo se manifestar. E aí a gente faz a pergunta para Paulo: Paulo, o que detém o antimessias? Porque aqui ficou pouco que ele colocou. Mas aí a gente tem que entrar dentro da mente de Paulo e ver o que ele estava estudando para falar isso. Porque Paulo vai tirar tudo das Escrituras. Embora muitas pessoas estão tirando coisas de vários lugares, Paulo tirava tudo das Escrituras. Tem pessoas que dizem assim, ó, lê só o Novo Testamento que é mais fácil. Vai ficar perdido. Por quê? Porque o Novo Testamento só nasce depois do Velho. Vamos usar essa palavra velho porque é o que a gente está acostumado. Então, o Antigo Testamento, ele traz a base. E o Novo, ele traz o esclarecimento, traz a luz do que já se passou. Mas Deus não desconectou, está tudo conectado.
Novo Testamento com o Antigo Testamento traz revelação. Então, quando Paulo está falando que o detém, está lá no Antigo Testamento. E um lembretinho para você aqui do canal, não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar o nosso canal e o seu comentário, hein? Vamos lá nos dar uma força. E então a gente precisa voltar a entender o que detém o anticristo sem ficar inventando. Tem pessoas que dizem que o que detém o anticristo é a igreja. Mas aí não faz sentido. Mas aí, queridos irmãos, não faz sentido. Porque aqui em Tessalonicenses, ele já vai falando. Vai acontecer a vinda do Senhor antes da manifestação da apostasia e do homem do pecado. As pessoas me dizem que o que detém o anticristo é a igreja. Como? Se a igreja vai estar aqui quando o anticristo aparecer, como já falamos nos vídeos passados, que a gente está aqui de uma série, né? Então, isso está descartado. Não tem como, não faz o menor sentido. Então, o que detém o anticristo? E Paulo já havia explicado e agora ele vai explicar para nós. Vamos trazer então o que Paulo vai explicar. E aí a gente tem que voltar na história e chegar ao profeta Daniel. Porque quem vê esse anti-Messias é o profeta Daniel. É para o profeta Daniel que é dada uma porção boa, não só a ele, mas a ele é dada uma porção boa desse anticristo. Por quê? Porque ali no profeta Daniel vai estar descrito o homem do pecado, o homem vil, e é aí que Paulo, em cima dessa mensagem, ele explica para os tessalonicenses, porque o homem do pecado, ele só surge no tempo determinado, Kairos, no tempo determinado. E que tempo é esse? Aí nós temos que olhar para as 70 semanas de Daniel, porque Paulo está falando do livro de Daniel 9, 24 a 27, onde está as 70 semanas de Daniel, onde Daniel diz que o ungido será tirado depois de 62 semanas. E aí está o mistério. Cadê a última semana? Está no mistério da cruz. Quando Jesus morre ali na cruz, há uma divisão tremenda. Você vê que o véu lá do templo se rasga de alto a baixo. E aquele véu não era uma coisa fraquinha. O véu era algo tão forte, mas tão forte, que se vários cavalos puxassem em diversas direções, não teria facilidade para rasgar aquele véu. E aquele véu é rasgado de alto a baixo. Então ali nós começamos a ver que há uma mudança no mundo espiritual e no mundo físico. Há uma mudança drástica. Se faz trevas enquanto Jesus está naquela cruz, há verdadeiras trevas. Há um terremoto, pessoas ressuscitam de entre os mortos. Então algo tremendo aconteceu naquele momento. E naquele momento Deus congela o tempo. Deus paralisa o tempo profético. Cláudia, mas as pessoas andam, as pessoas conversam, as pessoas andam. Nosso relógio biológico, o nosso relógio físico, ele continua o mesmo. Mas o relógio profético, o relógio de Deus, ele foi congelado e paralisado. E esse relógio está parado. Já estamos com 2000 anos nas nossas contas, mas o relógio profético, ele está paralisado. Desde a semana 62, esse relógio está paralisado, esse relógio está congelado. Então, quando Jesus ele morre ali na cruz, ele diz: está consumado. O que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão reconstrói quando ele diz: está consumado. Quando Jesus disse ali: está consumado, ele está fazendo algo que os sumos sacerdotes sempre faziam quando estavam na festa. Quando eles terminavam,
eles diziam: está consumado. A mesma coisa Jesus fez: está consumado. E quando ele disse estava consumado, ele trouxe todas as dimensões, o mundo espiritual, o mundo material, tudo passou de novo as mãos do Senhor Jesus. E ele é o garantidor das profecias e da palavra dos profetas. Ele é garantidor que tudo vai se cumprir ao tempo certo. Então, o que prende o anticristo, o que detém a chegada do anticristo é o tempo profético. Quando Deus fizer o seu relógio retornar, quando Deus descongelar esse relógio, o tempo voltará a correr e nós entraremos na última semana de Daniel, que são 7 anos, que dará início com o surgimento do anticristo, que reinará 7 anos. Por isso que detém o anticristo, ele fala aqui, no seu próprio tempo será manifestado. No tempo que Deus fizer o relógio profético voltar, então o anticristo só começará o seu governo quando Deus fizer com que o seu relógio profético descongele e volte ao seu curso normal. Então será as 7 últimas semanas. Então, o que prende esse anticristo? O relógio voltar ao seu andamento normal. A cena da morte de Jesus está cheia de revelações. Não foi só terremoto, escuridão, mas sim as dimensões voltando para a mão de Cristo. E nós estamos, irmãos, com esse acréscimo que nos foi dado. Isso não foi revelado lá ao profeta Daniel, porque nem tudo Deus revela, porque Ele quer surpreender também o inimigo. Esse tempo aí em que não é contado, pegou o inimigo de surpresa, mas ele sabe que quando o relógio de Deus voltar ao seu andamento normal, serão as últimas semanas de atuação desse inimigo. Por isso que a Bíblia fala, sabendo que tem pouco tempo, ele vai atrás das sementes da mulher, ele vai atrás do filho varão, porque ele sabe que falta pouco tempo. E uma coisa eu digo, o relógio do Senhor já começou a descongelar. Não sabemos a que momento, mas logo, logo, a última semana estará se cumprindo. Eu espero que você tenha entendido que Paulo, ele pega ali o livro de Daniel, explica para os Tessalonicenses, e quando ele está falando aqui, ele já explicou as 70 semanas, ele só está lembrando o que detém. E o que detém é aguardar que a última semana se cumpra. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.